Acabou ontem o julgamento do Daniel Alves, que aconteceu lá na Espanha. Ele foi acusado de violência sexual contra uma jovem e está preso já há um ano. O julgamento se encerrou ontem e a sentença só deve sair em algumas semanas, mas a gente já pode adiantar alguma coisa sobre essa possível condenação aqui no plantão do Meteoro. Vamos conversar aqui com o Bruno Silvestre, né, doutor Bruno Silvestre, advogado, que vai explicar para a gente um pouquinho de como que é essa situação do Daniel Alves. Pois é, Sofia. Salve, pessoal do Meteoro. Bom, esse caso do Daniel Alves, ele é um caso um bocado complexo, porque, primeiro, ele está sendo julgado na Espanha, e ele está sendo julgado por um crime que aconteceu em uma boate, em que ele teria violentado uma jovem, né, uma mulher, e esse caso, ele tem, obviamente, presunção de inocência e tudo mais, só que alguns elementos começaram a prejudicar o Daniel e que fizeram ele ficar preso e responder preso, né? Que são as seguintes questões. Primeiro, ele mudou de versão 4 vezes. Ou seja, primeiro ele falou: ah, nunca vi essa mulher. Depois, ah, eu vi essa mulher no VIP, mas não entrei com ela. Depois, ah, eu posso ter entrado com ela, mas não aconteceu nada. E aí na quarta, ah, aconteceu, mas foi consensual. Ou seja, essa mudança de versão constante acaba prejudicando a própria questão de como é que o julgador e como é que a promotoria entende que aconteceram os fatos. Porque a versão da vítima é uma, ela vai se consolidando cada vez mais, inclusive porque a própria vítima falou que o Daniel Alves, né, teria uma tatuagem específica perto do seu órgão genital, que é uma coisa que só daria para você ver se tivesse uma situação de nudez. Então, o que acabou acontecendo foi, os elementos trazidos pela vítima foram muito fortes e os laudos periciais comprovavam a situação. Então, ele ficou preso por um ano, né? E agora teve o julgamento dele. E na Espanha, diferente do Brasil, é feito de uma outra forma. Tem lá 3 julgadores, tem lá toda uma instrução criminal de acordo com o processo criminal espanhol, que é uma regra específica de lá, né? O nosso Uhum. procedimento criminal é um, lá na Espanha funciona de outra forma. E o Daniel, a defesa dele pediu para ele falar por último. E aí eu quero trazer a primeira matéria já, Sofia, para a gente comentar sobre justamente como é que os grandes jornais do mundo, tanto francês, né, o Le Parisien, como também o The Guardian da Inglaterra, né, que eles entendem que a defesa do Daniel Alves, ela é considerada frágil, justamente porque o que que ele está tentando fazer? Ele nega que tenha havido o abuso, mas ele também entra numa linha de dizer que ele bebeu muito álcool, que ficou bêbado pra caramba, ficou doidão e não sabia o que estava fazendo. Pelo que a gente tem na própria matéria, né, ela vai explicando um pouco essa situação, né? Eu vou até ler um pouquinho aqui para vocês. Olha só. Jornais europeus repercutem nesta quinta-feira o último dia de julgamento do jogador Daniel Alves em Barcelona. O atleta é acusado por uma jovem de estupro no banheiro de uma boate na capital catalã, na noite de 30 de dezembro de 2022. Para a imprensa francesa, há poucas chances de que o brasileiro não seja condenado, o que eu concordo. A frágil defesa de Daniel Alves é o título de uma matéria do jornal francês Le Parisien, que destaca o depoimento do jogador na quarta-feira, dia 7. Em sua versão dos acontecimentos, o brasileiro tentou explicar que não obrigou a vítima a ter uma relação sexual. Le Parisien, que enviou uma repórter a Barcelona para acompanhar o julgamento, relata que Daniel Alves chorou durante o testemunho e ouviu argumentos terríveis, entre aspas, né, da defesa da jovem que o acusa, sem se abalar. Descreve a matéria. O jornal também destaca a alegação de Alves, garantindo que não é um homem violento e que não obrigou nada à jovem. Se ela queria ir embora, poderia ter ido a qualquer momento, afirmou o brasileiro. Ou seja, aqui ele tá justamente usando aquele argumento, né, de que, ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, ela poderia ter ido, foi consentido. Só que isso não condiz com o próprio laudo, porque o laudo mostra que certas lesões que ela teve
foram típicas de uma situação de abuso. Seja lesão no joelho, seja lesão no corpo e etc., que comprovam isso. Então, o laudo favorece a versão da vítima e não a dele. E as versões dele, de que não houve nada que não foi consensual e que se houve alguma coisa foi por excesso de álcool, com isso ele tenta, a inocência, que eu acho que ele não vai conseguir, e a outra que é baixar a pena. Porque, salvo engano, e aí a gente tem a questão dos jornais que já comentam isso, de que a pena na Espanha para essa violência é de 9 anos a 12 anos de prisão. E se você comete esse ato embriagado, ao máximo, digamos assim, isso cairia para 1 ano e alguns meses. Ou seja, você teria uma diminuição. Ao que parece, o Daniel Alves está querendo entrar nessa linha. E é um pouco assustador essa situação, porque ele terminou o depoimento dele dizendo que não houve crime. E, enfim, isso é uma situação delicada, né? A gente tem também uma outra reportagem, essa é do jornal. Vamos ver aqui, Globo ó. Esporte. Do esporte, né? Da própria Globo, né? Que diz assim: o caso Daniel Alves. Quando sai sentença e situação após julgamento. Essa matéria, ela traz também essa informação que eu já adiantei a vocês aqui e que a Sofia falou, justamente de que acabou a instrução. Ou seja, agora todas as provas que poderiam ter sido colhidas, que poderiam ser debatidas, todas as questões de depoimento, que foram mais de 25 pessoas ouvidas, o testemunho final do Daniel Alves, etc., tudo isso já foi colhido. E aí agora acabou. Agora os juízes vão se reunir e em algumas semanas sairá a sentença. A estimativa é que entre 1 e 3 semanas. Mas a questão é, pelos elementos, pelo laudo pericial, pela conjuntura que foi apresentada dessas provas e dos depoimentos, considerando também que o Daniel mudou 4 vezes de versão. Lembrando, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 4 vezes que o cara mudou a versão. Isso tudo prejudica ele na própria questão de convencer, né, os jogadores de que não teria havido um crime nesse caso. E é triste ver que uma pessoa que é multicampeã no futebol, que é um exemplo, né, uma inspiração para tantos jovens no Brasil, se coloca em uma situação dessas. Quem também se colocou numa situação dessa, pra gente, que vale lembrar, né, é o próprio Robinho. Só Uhum. que o Robinho, o que aconteceu com o Robinho? Ele foi condenado na Itália, ele veio para o Brasil e ele não voltou para lá para cumprir a pena. Então a Itália está pedindo no Superior Tribunal de Justiça que ele cumpra a pena no Brasil. O Daniel Alves, após esse encerramento da instrução, a sua defesa pediu para ele responder em liberdade, ou seja, para ele aguardar em casa a sentença. Só que isso foi negado. Na verdade, ainda vai ser apreciado, mas a própria promotoria já entende que não vai ser possível porque a Espanha não tem acordo com o Brasil de extradição. Ou Ó, seja, isso se pode ele ser um plano de fuga. Exatamente. Se ele foge pro Brasil, ele vai ficar lá junto com o Robinho, né? Ficam os dois lá abraçados e ele não vai ter que cumprir a pena, né? Ou pelo menos enquanto ele não sair do Brasil, não cumpre a pena por essa questão. Obviamente que a gente não tá dizendo aqui que ele vai fugir, que ele vai fazer alguma coisa, mas a questão é, a Espanha, por uma questão de precaução, não deve conceder esse pedido, considerando que ele pode usar o passaporte brasileiro para voltar para o Brasil e o Brasil não extradita seus nacionais. Então existe essa situação. Então o Daniel ele vai continuar na prisão até o julgamento. Se ele for considerado inocente, aí ele sai imediatamente da prisão. Agora, se ele for considerado culpado, vai caber a ele entrar com recurso, ele vai poder entrar com recurso, mas ele vai continuar respondendo preso, que é a situação dele atual. E aí a gente tem também uma última observação sobre esse caso que eu acho importante ser tratada. Existem pessoas que vazaram o nome da menina, né, da Sim. mulher que foi violentada. Uhum. E isso é uma situação também criminosa. Os próprios advogados dela, né, da vítima, podem processar as pessoas que vazaram o nome, justamente porque ela deixou bem claro desde o início que ela não estava querendo dinheiro, ela não estava querendo nada, ela só estava querendo que ele fosse
preso. Tanto é que ele ofereceu uma grana para ela, para a família dela, para não continuar com a persecução penal, mas eles não aceitaram. Perfeito, perfeito. Até uma coisa que me chamou a atenção nesse caso foi justamente isso que você destacou várias vezes, quantas mudanças de versão ele fez. Eu não costumo acompanhar julgamentos, então deixa eu perguntar para você, Bruno, isso é comum? Ou isso foi uma excepcionalidade do caso do Daniel Alves? Olha, não, então, depende muito, porque o que acontece? Às vezes, uma pessoa está na frente de um investigador, de um delegado, de uma autoridade, e aí ela é obrigada a falar alguma coisa. Ou ela não fala tudo por medo, ou por coação, ou por intimidação. Tem várias situações. Tanto é que, por exemplo, tem aquela piada que fazem daqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é aquela de quem prende mais rápido um coelho, e aí a polícia do Rio ela prende uma pessoa em 3 minutos e o cara gritando: Eu sou um coelho, eu sou um coelho. Ou seja, existe uma situação de que a versão que você dá, não importa se é a primeira, segunda ou a terceira. Isso acontece algumas vezes. O importante é que seja uma versão que você diga a real situação e que você não esteja influenciado por questões internas, como uma coação, uma intimidação, uma situação que alguém pede para você admitir aquele crime, porque às vezes também você tem uma delegacia superlotada e aí a pessoa só quer que você confesse o crime para arquivar, já sei quem é o criminoso, pronto, acabou meu trabalho. É muito mais fácil isso. Então, existe sim uma situação de mudança de versões, mas a gente tem que analisar o contexto. O Daniel Alves ele não foi coagido a nada para mudar, para dizer a versão dele ou para mudar a versão dele. Ele sempre foi auxiliado por advogados, sempre teve a sua atuação e não é um problema mudar a versão. O maior problema é justamente você agir de uma forma contrária, né, à verdade dos fatos, que leve os julgadores a entender justamente que você não está querendo admitir a verdade, etc. E a gente também tem um último elemento, que é aquele de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Ou seja, se ele quiser ficar calado, ele poderia ficar. O problema é que quando ele dá a versão dele, essa versão ela é utilizada em todas as instâncias. E se ele não prova nenhuma coação, aí, aí realmente é uma situação de que ele agiu de má fé. Entendi, entendi. Perfeito, muito obrigada, Bruno. Foi sempre muito bom poder conversar com você aqui e espero termos mais oportunidades de conversar em breve. É isso, tamo junto. Um abraço aí, galera. Então, tchau, tchau.